gente, eu sou a Andressa. Eu sou a Carol. E nós somos do Sunshine. Hoje a gente resolveu sentar e conversar um pouco sobre as coisas que a gente aprendeu em 2015. Fazer uma retrospectiva do ano e tal, né? Já que tá começando o outro. E, enfim. A gente vai falar um pouco sobre o que aprendemos e como a gente vai poder aplicar isso em 2016, continuar aprendendo, né? Várias coisas. Espero que ajude alguém, que vocês também tenham aprendido bastante coisa nesse ano que passou. Então, vamos lá. Eu acho que uma coisa que eu aprendi em 2015 que, fez toda a diferença. Não fez diferença, na verdade, foi uma coisa que eu aprendi, que eu notei, que parar de reclamar. Eu reclamo muito no Twitter, eu reclamo muito com as minhas amigas, eu sempre reclamo. No Twitter pode, gente. Eu reclamo. E chegou um momento do ano que eu já tava tão cheia de gente reclamando que se a pessoa começasse a reclamar perto de mim, eu saía, porque eu não aguentava mais. Porque, eu sei que tem coisas ruins que acontecem na nossa vida, né, na vida pessoal, na vida com os amigos e tal. Só que tem gente que reclama da água que tá pingando, da cor da parede, da Coca-Cola que não tinha na cantina e faz isso, sabe? É o fim do mundo e aquilo começou a me irritar muito. Então uma coisa que eu aprendi até lá para 2016 é parar de reclamar. Eu acho que a vida fica um pouquinho mais leve, entendeu? E vai te ajudando a ver encarar os problemas de uma forma diferente. Uma coisa que eu aprendi foi independência. Que a gente tem que... Não só independência em relação aos pais, independência das pessoas mesmo. Você entender que às vezes você vai ter que lidar com as coisas sozinho. Então nem sempre a gente vai ter alguém pra ajudar a gente, nem sempre a gente vai passar por algo e a pessoa vai estar lá pra ajudar a gente. Isso não significa que ela não é nossa amiga, não significa nada disso. Só significa que tem coisas que a gente precisa aprender, aprender mecanismos pra lidar com isso sozinho. E isso é até um pouco de amor próprio, né? Porque às vezes a gente depende tanto da pessoa e você coloca aquela pessoa no pedestal como se ela fosse a salvação e você não fosse nada. É verdade. E a vida é assim, né? Às vezes a gente não vai ter ninguém por perto. A gente precisa aprender a fazer as coisas sozinho. Se você tá mal, se você tá passando por algo, você tem que aprender também a não precisar ligar pra alguém ou não precisar, sei lá, fazer alguma coisa. Não precisar de alguém pra você ser feliz, entendeu? Você precisa também aprender a ter um pouco de autossuficiência. Oi, tia. Oi, mãe. Isso foi uma coisa que eu conversei com algumas pessoas também sobre você ser feliz sozinho. E isso foi uma coisa que eu aprendi em 2015, porque eu já venho tratado disso na minha vida há vários anos, mas foi algumas coisas que eu falei pra algumas pessoas nesse ano, que é você não precisa de ninguém pra você ser feliz. Você não precisa do seu namorado, você não precisa da sua amiga. Você tem que buscar a felicidade em você, senão você nunca vai conseguir fazer outra pessoa feliz também, sabe? Eu acho que você tem que compartilhar dessa felicidade, ela tem que ser conjunta, não dependente de outra pessoa. Aquele negócio de, fulano me completa. Nossa, já nasceu completo. Ele te complementa. Ele te complementa, é uma parceria, assim, você tá completo, a pessoa tá completa, mas mesmo assim vocês decidem, né, estar completos juntos. Isso. Uma coisa que eu aprendi em 2015 foi sobre me afastar de pessoas tóxicas. Às vezes a gente vai mantendo amizades ou mantendo vínculos com pessoas por medos ou inseguranças ou algumas coisas, e essas pessoas não estão te fazendo bem nenhum, mas você continua lá e tal, e você só vai se afogando mais. E então em 2015 eu quebrei vários laços e foi muito melhor pra minha felicidade, enfim, pra várias coisas. Então é bem importante a gente se afastar um pouco de pessoas tóxicas. E tem gente também que você não precisa, assim, na sua vida, que te fazem muito mal e você sempre mantém por perto por algum medo, alguma coisa, sabe? Ou por medo de, sei lá, de a pessoa ficar brava, da pessoa fazer alguma coisa contra você. E não tem necessidade, né? Se a pessoa realmente não tá fazendo bem a você, se você tá tirando sua paz, você não precisa ficar com ela. Você pode fazer outras amizades, sempre tem alguém por aí, né? E isso me lembrou de uma coisa que foi uma das nossas resoluções de 2015. Que a gente falou sobre aprender a dizer sim e aprender a dizer não. Porque eu tinha muita dificuldade de dizer sim e a Carol tinha muita
dificuldade de dizer não. E aí, 2015 foi um ano que a gente foi mexendo nisso pra mudar. Então eu disse sim pra várias ocasiões que eu não diria normalmente, porque pra mim é muito mais cômodo ficar em casa assistindo meu Netflix sozinha, no escurinho, ou lendo meu livro. E eu comecei então a sair um pouco mais, conhecer novas pessoas, fazer coisas que geralmente eu não faria. E também o dizer não, eu acho, tipo, muitas vezes a gente tem dificuldade de dizer não pra uma pessoa com medo de magoar, com medo de a pessoa vai ficar chateada comigo, eu não tenho coragem de dizer não, deixa ele falar assim, tá, não sei o que, coisas bobas que eu sempre falo pra Carol, por exemplo, que é uns exemplos que eu sempre dou risada. É quando a gente foi na Subway, e aí o cara ela falou que queria queijo prato, aí o cara falou, queijo cheddar, ela falou, queijo cheddar. Então eu não quis falar não pro cara, eu falei, não, ela quer queijo prato, sabe? Então, tipo, nas pequenas coisas, e nas grandes a gente tem que evoluir nesse quesito, que é verdade. Acho que essa parte do dizer não também, pra mim, foi muito importante aprender a dizer não, porque, sei lá, eu sempre fui uma pessoa que queria agradar todo mundo e deixar todo mundo feliz e eu nunca me preocupava comigo, entendeu? Então, tipo, se eu era amiga de alguém e a pessoa tava passando por algo difícil, não importa o que eu estivesse passando, eu ia estar lá, tipo, me dedicando 1000 pela pessoa. E isso foi me desgastando muito, né? Eu fui aprendendo, assim, a falar não, sabe? Tipo, não tô bem hoje, não quero sair, não. Tipo, não, sabe? E que isso não é ruim, sabe? Não é egoísmo nem nada. Que você também precisa se cuidar um pouco, você precisa se preocupar com você. E foi algo que eu aprendi bastante, assim, foi algo muito bom pra mim. Eu sempre me dedicava muito à pessoa, sempre queria muito, assim, tipo, queria dar muito de mim pelas pessoas. E isso foi, tipo, me esvaziando. E hoje em dia já não, eu já sei, tipo, já não me sinto mal, sabe, de fazer certas coisas, porque eu sei que eu preciso também do meu tempo, preciso estar bem, entendeu? Não adianta nada ficar ajudando todo mundo se por dentro eu tô mal, entendeu? Mas uma coisa que eu aprendi em 2015 foi que mudanças não são o fim do mundo. O que acontece? Em 2012 eu me mudei de volta pra Campo Grande. E desde 2012 até 2015 eu tava naquela coisa de tipo, não quero morar aqui, e não tô me acostumando, e eu não gosto dessas pessoas, e aí fica meio isolada, e não sabe o que faz, não sei o que. Só que aí eu comecei a pensar que tipo, aí eu botava culpa que nessa cidade não tinha nada pra fazer, e eu não gostava, não ia ter futuro, sendo que é você que faz o seu futuro, aonde você tá, sabe? Se você for atrás, se você lutar. Então, se eu precisava ficar melhorar e me sentir bem na cidade pra, sei lá. Então eu vi que, tipo, era bobeira ficar falando que a outra era melhor e a que não era bom e, tipo, tudo ficou bem mais fácil. Eu comecei a sair mais e tal. Você constrói sua felicidade no lugar, independente de onde você estiver. Sempre vai ter alguém legal, sempre vai ter pessoas legais. E você tem que se abrir mais, né? Tipo, se permitir se abrir, não ficar tanto na defensiva, que é uma coisa que eu pretendo levar pra 2016, que eu não fiz em 2015, mas é tipo abaixar um pouco a guarda, assim. Já é outra coisa que eu aprendi é que cérebros funcionam diferente. Então, foi uma coisa muito difícil de aprender, mas que todo mundo é muito diferente, os nossos cérebros funcionam diferente, então a gente precisa aprender a lidar com as pessoas, a gente não pode achar que todo mundo vai ser igual a gente, que todo mundo vai lidar com as coisas da mesma maneira que a gente e entender isso pra você também. Eu era muito como eu disse antes, de me entregar muito pras pessoas, então eu achava que tipo, porque eu gosto de certas coisas, a pessoa também gostaria, e eu dava muito, me entregava muito, e isso me fazia mal mentalmente, então eu aprendi a lidar com o meu cérebro, com as minhas coisas e que não tem problema eu ser do jeito que eu sou, porque eu fui feita assim e eu vou aprender a lidar com isso durante o tempo, eu vou aprender a lidar com a forma que eu sou, do jeito que meu cérebro foi construído, minhas químicas e tal, e as pessoas também, entendeu? Então somos todo mundo muito diferentes, uma pessoa vai ser muito mais energética, uma pessoa vai ser um pouco mais pra baixo, mas isso não tem problema, a gente precisa aprender a tirar sempre o melhor de cada situação. Uma coisa que eu aprendi em 2015 também é que a gente tem que se organizar com as nossas finanças. Quem trabalha é assim, desde que eu comecei a trabalhar, fazer o meu estágio, né,
todo mês eu ia e comprava roupa, gastava o meu salário inteiro com roupa e nunca era o suficiente. Eu sempre queria comprar mais. E aí quando eu precisava comprar alguma coisa mais cara, se eu quisesse comprar minha câmera, se eu quisesse comprar meu notebook, celular, não sei o que, eu nunca tinha dinheiro. Então, em 2015 eu realmente percebi que eu preciso organizar. Se eu quero comprar uma coisa, eu preciso guardar, entendeu? Logo no começo de 2015 eu fui fazer uma viagem e aí eu queria comprar muita roupa e outras coisas e tal. E alguns meses que eu simplesmente não comprei nada, guardei o dinheiro, já consegui levar bastante dinheiro, comprei um monte de coisa. E eu acho que isso vale pra qualquer coisa que você for comprar. Então, se organize, guarde seu dinheiro, que é importante, em vez de você ficar gastando só com coisas inúteis. Não que a roupa seja inútil, mas é fútil às vezes. Eu falo até que, tipo, eu comprei, e aí eu acabo comprando quase as mesmas coisas, porque é o meu estilo, e aí fica um monte de coisa igual, que não tem necessidade. Uma coisa que eu aprendi é que nem todo mundo vai entender você, que nem todo mundo vai querer te ajudar, nem todo mundo vai querer estar do seu lado, e isso não tem problema, entendeu? É uma escolha da pessoa. Às vezes você tá passando por algo, às vezes tá acontecendo uma coisa na sua vida e você tem que se permitir falar pras pessoas, né, pra algumas pessoas. Claro, não ficar expondo sua vida pra todo mundo, mas você tem pessoas que você considera muito e você tem que, né, se permitir abrir, você tem que permitir ser ajudada também. Não que a pessoa vai fazer algo que vai mudar a sua vida, às vezes não, mas às vezes só o fato dela saber o que você tá passando, isso já ajuda muito. Mas vai ter pessoas que não vão tá nem aí pra te ajudar, e isso não tem problema, entendeu? Não quer dizer que elas são uma pessoa ruim, uma pessoa horrível e tal. Só significa que elas não estão, às vezes elas também estão passando por algo e elas não estão aptas pra te ajudar. Mas isso não tem problema, é só a gente manter em mente que isso não é o fim do mundo, que isso não, sei lá, não é alguma coisa tão horrível assim. Por mais que seja ruim no momento, você sempre vai ter alguém pra te ajudar, tanto aqui quanto em outro lugar do universo, sempre vai ter alguém. Eu também aprendi que é preciso perdoar. Não adianta, às vezes a pessoa pode ter feito uma coisa horrível pra você e aí você vai passar o resto da sua vida falando mal daquela pessoa, tipo, e guardando rancor, e a pessoa aparece e você foge, ou começa aquelas fofocas e tal, e tipo, isso não faz bem pra você, não faz bem pra pessoa, não faz bem pra quem tá ao redor. Então, tipo, perdoa, segue sua vida, sabe? Você não precisa manter relações com aquela pessoa, mas você não precisa nutrir sentimentos ruins, porque gasta muita energia com uma coisa que não vai te fazer bem. Então, uma coisa que a minha mãe sempre fala, tipo, perdoa e continua a vida e segue em frente, que vai ser muito melhor do que você ficar lá remoendo as coisas que aconteceram. E faz mal também ficar pensando muito no passado, ficar sempre voltando pro passado, voltando o que aquela pessoa te fez. Isso não vai te fazer bem, isso não vai fazer com que você supere nada, com que você siga o futuro, só vai fazer com que você fique preso a isso, a esse sentimento. Outra coisa que eu aprendi foi que a gente tem que viver o presente. Não adianta ficar pensando no passado, igual a Carol falou, e nem muito no futuro, porque você fica pensando no passado e isso fica te remoendo, né? Porque você fica pensando, naquela época era melhor, ou por que eu fiz aquilo? E aí você fica pensando em arrependimento e não sei o que, e isso não te faz bem no seu presente, porque aí você só fica com a cabeça lá e você fica preso naquele mundo, e o futuro fica te trazendo só ansiedade e tal, não sei o que, aí você fica só pensando naquilo e também não te faz bem. Não que você não deva planejar coisas pro futuro e etc. Mas não precisa ficar se preocupando tanto com aquilo, sendo que você sabe que vai te fazer mal. Tipo, ficar pensando no evento que você tem amanhã ou no trabalho, aí você já fica... Eu, por exemplo, tenho gastrite, eu tenho ansiedade, aí tenho um trabalho na outra semana e eu ficava lá passando mal uma semana inteira até o trabalho, sabe? Não precisa, eu acho que a gente tem que se focar no presente, porque é com o presente que você vai fazer o futuro, entendeu? Então, tem coisas do passado que você se arrependeu, ok, você não faz mais isso no presente, entendeu? Você muda isso, mas não fica pensando naquilo e segue em frente também, que o que você plantar, você vai colher. Às vezes no seu presente você tá vivendo consequências do seu passado, isso é normal. Só que isso já te mostra que não é mais pra você fazer aquilo.
E aí é só você plantar coisas boas, que no futuro você vai colher coisas boas. Então, se você planta o seu sonho no presente, no futuro ele vai se realizar de uma forma ou de outra. Às vezes outras coisas vão surgindo. Então é melhor se focar no presente. Tá, uma coisa que eu aprendi foi que a gente precisa de muito equilíbrio na vida. Muito equilíbrio em tudo, assim. E uma das coisas que mais pega pra mim, tipo, no equilíbrio, é que tá tudo bem você não estar bem. Tipo, isso é perfeitamente ok. Mas você também tem que entender que também não é... Você tem que compartilhar a sua tristeza, sabe? É tudo bem, não tem problema você não estar bem um dia ou outro. Mas que você também não pode deixar que isso tome uma proporção assim de que acabe sua vida, entendeu? Você não pode culpar tudo nisso. Tipo, tá, eu tô mal, eu tenho minha tristeza e tal, mas nem por isso eu vou ficar mal o dia inteiro, eu vou estragar todos os lugares que eu for, todas as saídas, vou, tipo, contaminar todo mundo com a minha negatividade, porque eu tô mal e eu posso estar mal, entendeu? A gente tem que ter esse equilíbrio de tipo, poxa, eu tô mal, mas eu tô aqui com meus amigos, então o que eu posso fazer pra não estar mal, sabe? O que eu posso fazer pra estar com eles, pra aproveitar esse momento, pra mesmo triste eu conseguir pelo menos um segundinho de felicidade, sabe? A gente precisa ter esse equilíbrio, não deixar ser tão... tomar uma proporção tão grande assim. O que eu aprendi também, a última coisa da nossa lista, é a não ser tão absoluto com tudo. A gente não pode... A gente não pode ter essa visão tão fechada de tudo, tão absoluta da vida. Algumas coisas, tipo, sei lá, 2 anos atrás eu e a Andressa, a gente tinha certeza absoluta que a gente ia casar com um gringo, que a gente ia morar nos Estados Unidos. A gente tinha todos os planos pra ir embora. Que a gente não ia, que a gente odiava Campo Grande não tinha nada pra fazer, que a gente não ia arranjar nenhum amigo aqui, porque ninguém era legal aqui. Era tipo isso, a nossa visão, era totalmente absoluta. De 2015 quebrou tudo. O 2015 quebrou tudo, literalmente tudo. Jogou tudo que a gente pensava no lixo. No lixo, porque a gente era muito absoluta, a gente não pode ser assim, entendeu? Tá, se eu não gosto da minha cidade, mas deve ter alguma coisa legal aqui. Tá, eu não gosto das pessoas aqui, mas alguma pessoa ou outra deve ser legal aqui, entendeu? Então a gente não pode ter essa visão tão absoluta de tudo, nem tudo é tão absoluto, algumas coisas são sim relativas, então a gente precisa ter esse cuidado pra não generalizar tudo, pra não colocar tudo no extremo, sabe? E não isso tá sempre nos extremos. Isso nas opiniões também. Tem pessoas que são muito absolutas e a conversa fica extremamente irritante, porque só a opinião dela tá certa e ela não deixa você argumentar nada. Então, tipo, não seja tão absoluto. Tipo, a gente tem que aprender, né, com a vida, com as pessoas. Eu acho que cada ser humano tem uma forma diferente de pensar e de expressar o que sente, o que pensa, e isso vai refletir na vida, entendeu? Então se você pega esses pensamentos, se você pega essas reflexões de cada um, você vai acrescentando na sua visão também. Então acho que tudo que a gente projeta é uma manifestação do que a gente pensa, assim, tô falando muito psicóloga, né? Então é isso, gente. Então essas foram as coisas que eu não contei, mas foram essas coisas que a gente... alguns números do que a gente aprendeu em 2015, e aí em 2016 a gente pretende continuar com isso e aprendendo coisas novas. E aí vocês podem falar se vocês aprenderam, se vocês concordam, se vocês não concordam, porque nada aqui é absoluto. E às vezes vocês tiveram experiências diferentes dessas mesmas coisas e vocês aprenderam algo diferente da mesma coisa. Então compartilha se você quiser. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo e tchau!